Sejam todos muito bem-vindos, os encarnados, os desencarnados, pessoal que nos assiste de casa, que a gente já possa ir sentindo nessa ambiência fluídica, que a espiritualidade trabalhou com tanto carinho para nos receber aqui na manhã de hoje, para nos ajudar atendendo às nossas necessidades, nos ajudando nos estudos. E a gente sempre começa a nossa reunião com um lembrete em que pedimos para que a gente não esqueça de colocar o nosso celular no modo silencioso, né? Se tocar, a gente vai lá fora atender, se for necessário, para a gente não atrapalhar o palestrante. Lembramos que nas manhãs de sábado nós estudamos o Livro dos Espíritos, e é importante a gente pensar que a doutrina é o consolador prometido, né, por Jesus, e a gente precisa utilizar essa ferramenta de uma forma consciente. E é justamente através dos estudos que a gente vai incorporando esse entendimento, e muitas vezes quando a gente vai se deparar com as dificuldades, com as dores, com os problemas, a gente já vai ter esse suporte, né? A gente vai estar internalizando todo esse conhecimento para nos dar mais equilíbrio para a gente lidar com os desafios do nosso dia a dia. Por isso a importância da gente fazer um estudo regular, contínuo, porque não adianta a gente vir assistir uma palestra uma vez ou outra, que de alguma forma a gente não vai absorver esse conteúdo. Quando éramos crianças, íamos para a escola todos os dias, não era assim? Porque através desse estudo regular e contínuo é que a gente realmente vai conseguir cada vez mais ir amadurecendo e compreendendo melhor o sentido da nossa vida. Então, mais uma vez, a gente está aqui para estudar o Livro dos Espíritos e fazer um convite a cada um de vocês, lembrando que essa casa tem estudo todos os dias, inclusive nos domingos em que estudamos o Memória do Suicida. Ali a gente tem um banner com todos os dias e horários dos estudos. Se a gente tem dificuldade de estar na casa presencialmente, a gente também tem estudos pela live, a gente pode assistir de casa. Então, é muito importante que a gente possa estar incluindo na nossa rotina essa questão do estudo regular. Aqui em cima, nesse momento, está funcionando a nossa obra social, conjunto com a evangelização. Então, esse estudo que a gente está convidando vocês, ele também está sendo aplicado junto aos assistidos da obra social. As crianças estão divididas nas salinhas pela faixa etária, porque a gente sabe que a criança ela tem lá o seu tempo de desenvolvimento, de maturidade neurológica. Então, esses conteúdos da doutrina, eles vão sendo adaptados de acordo com a faixa etária das crianças, o nível de entendimento delas. E é importante que a gente traga os nossos filhos, os nossos netos, para estudarem conosco. As mães também estão aqui estudando, né? E para essa casa poder funcionar, e a obra social também, a gente precisa dessa estrutura material. A gente alimenta o espírito, mas a gente precisa alimentar o corpo. E para que essa estrutura material funcione, sempre pedimos a colaboração dentro daquilo que cada um puder colaborar. Seja com doação de alimentos, seja trazendo algum item de limpeza, de higiene para ajudar aqui, seja fazendo algum trabalho voluntário, porque aqui a casa precisa muito, tem muito trabalho, é só a gente ver o tamanho da casa, ver a quantidade de pessoas que são atendidas. As famílias também recebem cestas básicas de alimentos, tudo isso tem custos. Então, a gente também precisa dessa ajuda financeira, dessa ajuda material. Vamos lembrar que a gente tem reuniões públicas às quartas e sábados. Nas quartas estudamos o Evangelho, o Livro dos Médiuns, aos sábados o Livro dos Espíritos, e ao final da reunião a gente tem o atendimento fraterno. Se alguém estiver precisando de alguma palavra, de alguma orientação, um aconselhamento, é só após a reunião ficar sentadinho que um trabalhador da casa que foi preparado para isso vai atendê-los. E vamos lembrar também que às quartas-feiras nós temos o trabalho de tratamento espiritual, que a gente chamava de passe de cura. Se alguém também estiver necessitado desse tipo de trabalho, é preciso passar pelo atendimento fraterno. Então, nós vamos começar
fazendo a leitura do Evangelho. Nós estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis, sobre as qualidades da prece. É Jesus ensinando para a gente o passo a passo para a gente poder qualificar a nossa prece. E aí nós vamos ler o item 4, porque é Kardec fazendo um resumo desse passo a passo, para que a gente possa compreender ainda melhor como qualificar a nossa prece. E o item 4 diz assim para a gente: as qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloquei em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, vamos silenciar um pouquinho os nossos pensamentos, pacificar os nossos corações e vamos juntos dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, nesta casa abençoada, nesta casa de amor, reunidos sob o amparo da espiritualidade dirigente, Dr. Erma, seu altivo, Baltazar, Antônio de Aquino, tantos espíritos amigos, muitos anônimos, que estão conosco, ao lado de cada um de nós, que nesse momento possamos ter a nossa percepção mais ampliada, estarmos com ouvidos de ouvir e olhos de ver, e que todos os ensinamentos que aqui nos serão transmitidos possam ser absorvidos por nós e serem levados, Senhor, em nossos corações para o nosso dia a dia. Por isso te pedimos, Mestre, envolve a todos nós e nos dê, Senhor, a permissão, assim como pedimos aos benfeitores presentes, a permissão e, acima de tudo, de Deus Pai, para darmos por iniciado o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, quem fará o estudo para a gente hoje será o nosso irmão Sérgio, do Livro dos Espíritos, da questão 320 até a questão 329, e no momento dos comentários, no momento do passe, quem fará os comentários do Evangelho será o nosso irmão Ângelo. Então, agora a gente vai ler a questão do Livro dos Espíritos. 320. Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na terra, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Questão 321. O dia da comemoração dos mortos tem para os espíritos algo de mais solene? Preparam-se para ir visitar aqueles que vão orar sobre os seus despojos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então, desejamos as melhores vibrações para o nosso amigo Sérgio, um bom estudo para todos nós. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos envolva nesta manhã de sábado, essa manhã chuvosa, em que tínhamos a opção de ficar em casa debaixo das cobertas, né? Mas fizemos a melhor escolha de virmos à casa espírita em busca do estudo, do conhecimento, da convivência, né? Da prática do bem. Começamos aqui os trabalhos dessa manhã, uma página belíssima do Evangelho falando sobre a prece, esse veículo, esse instrumento que nos vincula ao Pai e a Deus. E hoje estamos aqui
para estudar as perguntas 320 a 329 do Livro dos Espíritos, que é sobre o tema comemoração dos mortos funerais, né? Que é um assunto em que nós conversamos muito na doutrina espírita. Eu me lembro de que uma certa vez, né, conversando aí com as senhoras, né, então uma delas falou que não gostava da doutrina espírita, porque a doutrina espírita só fala de morte. Eu não gosto porque só fala de morte, né? E aí eu fiquei com aquilo, né? Poxa, não é bem assim, nós falamos de vida, porque a morte, ela é uma das faces da moeda da vida. Morre-se e vive-se eternamente. E com minha mãe também. Minha mãe, ela católica, não muito praticante, mas a partir de um determinado momento em que a nossa cunhada, ela desencarnou, e aí antes do desencarne dela nós íamos lá, fazíamos ali uma prece, fazíamos um culto semanal com o evangelho que ela pediu, e depois do desencarne dela ela começou, eu continuei fazendo isso na casa lá dos meus pais, né? E aí depois eu soube dos meus primos que eles diziam assim: Sérgio, a tua mãe liga para a gente dizendo que você só vai lá falar de morte, só vai falar de morte, ela não gosta. Então minha mãe realmente começa a falar de morto, ela fica apavorada. Meu pai já está com 94 anos, então quando eu sento ali para tomar um café com ele, ele começa a falar assim: Sérgio, e fulano, hein? Fulano já deve ter morrido, né? E ciclano, hein? Ele era mais velho que eu, acho que ele já morreu também, né? Eu falei assim: pai, já deve ter acontecido. Aí minha mãe já fica apavorada: muda a estação, não quero falar de morte. Eu dizia assim: mãe, esse é um fato que todos nós vamos encarar daqui a pouco, né? Nós vamos encarar aí a morte, né? E temos que nos preparar. Eu tenho um amigo meu lá no Leon Denis que diz: Sérgio, na vida tem duas coisas certas depois que nasce. A primeira é que a gente vai pagar imposto, já nasce pagando imposto, né? Tem a fatura, está imposto ali. E a segunda é que a gente vai morrer. Então, pagar imposto é da vida, esse aí eu não posso fazer nada, mas o morrer eu já posso ter um olhar diferente sobre a morte, que realmente é essa situação que ela tem assim um olhar muito, às vezes, muito esquisito na nossa sociedade. Assim como minha mãe, muitas outras pessoas não querem falar da morte, aí querem viver a vida. Começa a querer achar que temos que viver o momento, as festas, as oportunidades, a situação, deixando a morte para lá. Richard Simonetti tem um livrinho muito interessante, né, que é esse aqui, que vocês puderem ler, são casos curtos que ele escreveu a partir de reuniões que eles faziam lá em São Paulo, e ele tem uma lição aqui que ele fala que é ponto de luz, bico de luz, né? Então ele fala que no lugar do interior, né, no interior, tempos aí, numa noite escura no meio do mato, numa viela daquelas lá que não era asfaltada, não tinha nada no meio do mato, então a pessoa estava caminhando naquela escuridão, naquele hebreu que mal conseguia ver o caminho, e ele, a partir preocupado, porque era um lugar onde de vez em quando aconteciam alguns assaltos, algumas coisas assim, então ele fala que de repente essa pessoa começou a ouvir um barulho, como se alguém estivesse vindo atrás dele ali. E aí ele então, ele andava, aí sentia que aquele barulho estava perseguindo, alguém estava perseguindo, aí ele parava, perguntava: quem está aí? Quem está perseguindo? Quem está? E aí nada respondia, ele começava a andar, aquela coisa começava a perseguir ele, e ele começava a correr, aí começou a ficar desesperado, nervoso, correndo, fugindo daquela situação, até que quando chega assim na estrada, tinha um poste iluminado, e aí quando ele chega lá, ele olha para trás de ver, era um burro velho, que seguia as pessoas pelaquela trilha lá por onde passava. Então, com essa imagem, né, ele traz para a gente que assim somos nós, né, em relação à morte. Estamos pela estrada da vida que a gente não sabe o que pode nos acontecer,
mas a gente tem aqui por trás alguma coisa que nos diz, olha, um dia você vai embora, um dia você vai morrer. E a morte, ela vem sendo tratada sobre vários aspectos diferentes, né? Nas civilizações, na história, a gente vê na história que os egípcios enterravam lá os seus mortos ilustres, que faziam lá sua tumba, botava alimento, botava roupa, botava opção de coisa, caso aquele morto fosse chegar e fosse voltar na sua vida ali. Para outras situações, botava o morto com uma moeda na boca, porque sabia-se que o barqueiro ia levar aquela alma para um outro lugar, então já tinha moeda para pagar o barqueiro. Outras situações já via a morte com muita sofreguidão, e a gente olha nos nossos cemitérios, quando a gente vê aqueles túmulos, aquelas imagens lúgubres, né, que a gente fica assim até meio preocupado com a situação. Então nós recebemos uma herança de uma fase da religião predominante, do catolicismo, sobre a morte, né, que a morte era algo lúgubre, triste, pesado, em que as pessoas choravam, tinham aquelas mulheres, as carpideiras que choravam, botavam luto fechado durante um ano, 2 ou mais, e então passou aquela coisa pesada. E as religiões não traziam muito esclarecimento sobre a questão da morte, né? Então, a morte para a nossa cultura aqui, ela recebeu esse ar de coisa dolorosa, coisa angustiosa, né? Que tem lá o seu aspecto. Quando nós temos uma vida de relação familiar durante muitos anos, em que nós temos assim um afeto muito grande pelo companheiro, pela companheira, pelo filho, pela mãe, pelo tio, e ele morre, né? E vem o evento da morte, a gente sente, dá aquela dor grande. E a morte é marcada para a gente assim, com perdas, e que muitas das vezes perdemos alguém que vai realmente fazer falta na nossa vida. Então era aquela pessoa que ajudava com o sustento da casa, que ajudava com as orientações, e quando a pessoa foi embora, perdeu-se muito. E agora, a nossa sociedade, temos alguns mecanismos que nos ajudam, mas no passado, a pessoa morria, ele não provia mais, então a viúva e os filhos ficavam à míngua no sofrimento. Então a morte é algo que tem sido visto assim, com muita dor por todos nós, né? Algumas poucas culturas têm uma visão diferente da morte como um processo de libertação, mas a morte na nossa sociedade é algo doloroso, Então, Richard Simonetti, nesse ponto, ele fala que quando a pessoa chega naquele ponto de luz e vê o burro, ele compara aquele ponto de luz como a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, graças ao trabalho de Kardec junto aos espíritos, né, dentro de trazer a mensagem da vida espiritual, abriu, descortinou para todos nós o entendimento desse fenômeno chamado morte, que nós chamamos de desencarnação, sair da carne, né? Deixar a carne. Porque nós também aprendemos na doutrina espírita que nós somos espíritos imortais que fomos criados por Deus em algum momento lá no passado. Fomos criados simples, ignorantes, né? Simples no sentido de não termos essa complexidade de sentimentos. Então, a gente está aqui muito bem de manhã, nessa reunião, fazendo, aí quando vai sair ali fora, vê um carro, passa na poça d'água, molha a gente já se irrita, aí já mudou, sai daquele clima, né, de paz, tranquilidade, já se irrita, poxa, me molhou todo aqui, e agora? Então, somos complexos nisso, né? Está bem em casa, de repente recebe uma ligação do trabalho do chefe, aí pronto, nosso humor já muda. Então, tem essa complexidade, ora estamos bem, ora estamos irritadiços, ora estamos assim afetuosos.
Então, nessa complexidade, então essa simplicidade vai caminhando para uma complexidade de sentimentos, né, e de emoções, mas somos ignorantes no sentido, né, lá quando fomos criados, no sentido não pejorativo da palavra que nós usamos hoje. Poxa, fulano tão ignorante. Não, é no sentido de desconhecer as leis, desconhecer os aspectos da vida. E hoje já temos uma complexidade de emoções e de conhecimentos, fruto das várias vivências que já tivemos no passado. Já tivemos aí, sei lá, centenas de vidas, e em cada vida nós desenvolvemos um aspecto em nossa caminhada. Em nossas vidas nós aprendemos alguma coisa. E se já tivemos diversas vidas, tivemos também diversas mortes. E muitas dessas mortes, lá atrás, ficaram profundamente marcadas no nosso psiquismo espiritual. Mortes que foram trágicas, mortes sofridas, mortes demoradas, angustiosas, porque era um processo necessário de aprendizagem para todos nós. Então, uma morte é sofrida não é por castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não machuca, não maltrata ninguém. Ele só oferece a todos nós um leque de opções que nós vamos escolher, o caminho que vamos seguir e as consequências que teremos. Então, muitas dessas mortes foi afogado, foi queimado, foi soterrado, né? Daí os nossos medos que nós temos ali da situação. Então, isso fica marcado no nosso psiquismo. Então, de repente, a gente, assim como minha mãe, não quer falar sobre morte, porque isso traz lembranças trágicas, emocionais e físicas que tivemos no passado. Mas a doutrina espírita, ela vem esclarecer que o fenômeno da morte é um processo de mudança do estado vibracional nosso. Nós, espíritos encarnados, naquele momento, nós vamos sair de uma condição que é vinculada ao corpo físico, vamos para nossa condição primitiva, nossa condição original. Nós, encarnados, estamos numa condição extraordinária, porque o normal para todos nós é livre da matéria. Tanto é que quando dá um tempinho, alguma coisa, a gente dá aquela cochilada, o espírito quer sair. Ele quer sair, ele quer se viver livre. Porque o corpo de carne, como nos diz Leon Denis, lá no Porquê da Vida, é uma prisão para o espírito. Porque o espírito, quando está na erraticidade, no mundo espiritual, ele tem sua liberdade, ele tem uma expansão de pensamento, ele tem uma percepção muito maior do que quando encarnado. Porque no processo de encarnação, o espírito ele é vinculado a esse corpo físico e ele é preso, né, ao corpo físico, molécula a molécula. Ele não está dentro do corpo físico, ele está vinculado ao corpo físico e o espírito se expande. Mas nessa situação de encarnação, muitas das coisas do espírito fica limitada. O esquecimento do passado é uma questão. Então, encarnados, nós não sabemos o que fomos no passado. Eu não sei o que eu fiz lá com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu patrão, com o meu vizinho, porque ficou esquecido. Então, isso é um dos aspectos dessa prisão que nós temos aqui no corpo físico. E, às vezes, é uma prisão em que ela impõe serviços dolorosos, né? Como a gente vê filme aí, a pessoa está presa lá, cometeu um crime, está preso e ainda tem serviços forçados. Então, às vezes, nós estamos presos no corpo de carne e temos alguns serviços forçados a fazer. Serviços forçados a fazer na área do trabalho, na área da resignação, na área da luta com doenças físicas, na área da convivência difícil na família. Então, esse é o nosso processo, mas vai chegar um momento em que nós vamos sair. Então, estamos encarnados aqui na Terra, né? Estamos presos aqui na Terra,
no planeta Terra, que é uma escola. Aqui é uma escola. Todos nós viemos aqui e vamos aprender várias questões, né? A questão da paciência, questões intelectuais, vou estudar, fazer uma faculdade, vou desenvolver habilidades profissionais. Então, aqui é uma escola onde nós vamos aprender várias coisas da área do intelecto e da área da moralidade, né? Aqui é um hospital onde nós vamos tratar de algumas doenças nossas, né? Desvios morais, desvios de condutas que nós tivemos aí ao longo dessas diversas vidas, e aqui nós vamos trabalhar algumas dessas condutas aqui. Então, aqui era essa oficina de trabalho, é um hospital, é um presídio onde nós vamos expiar algumas coisas, né? É um templo religioso onde nós também vamos orar, vamos dedicar o nosso tempo ao culto de Deus, como estamos fazendo aqui nesse momento. Mas a terra não é o nosso local original de vida. Estamos vivendo na terra por um período de transição. Daqui a algum tempo deixaremos a terra. Já espíritos, quando tivermos uma bagagem de crescimento, né, moral, emocional, intelectual, que já não se vincula mais às necessidades, aqui com esse planeta de provas e expiações. Quando nós já tivermos superados algumas limitações nossas, quando nós tivermos aprendido novos valores morais, entraremos numa fase já, uma fase do mundo de regeneração, dos mundos felizes para os mundos ditosos. E nós, esse processo dessa mudança, ele é íntimo. Então, daí, de tempos em tempos, nós saímos lá da nossa ambiência espiritual e viemos aqui na Terra. E da mesma forma que o espírito, no seu processo da reencarnação, lhe surgem muitas dúvidas, né? Quando nós vamos encarnar, cada um de nós, junto com os nossos mentores espirituais, vamos ter o nosso plano de vida, vamos fazer o nosso planejamento, e aí surge sempre aquela incerteza, né? Poxa, como nós temos assim em casa, eu vou fazer uma faculdade de engenharia, de contabilidade, de medicina, ou vou fazer esse trabalho, será que vai dar certo? Será que essa é uma boa escolha? Temos a dúvida. Então, o espírito, quando encarna também, com o seu plano de vida, sabendo das suas dificuldades, tem as suas inseguranças, né? E quando estamos aqui, aí a gente já não quer mais sair daqui. Quando está no plano espiritual, não quer encarnar, mas quando está aqui, já não quero desencarnar, quero ficar aqui. Aí a gente se agarra à matéria, se prende à matéria, a gente se confunde com a matéria, a gente acha que o nosso corpo somos nós, né? Então, às vezes nós dizemos assim, não, que o meu espírito, né? O meu espírito não é o meu espírito, eu sou o espírito, o corpo é um veículo que eu estou usando, e vai chegar um momento, dentro daquele planejamento, ele vai se extinguir, né? Haverá um processo natural de decomposição, de desagregação das moléculas, e aí virá o fenômeno da morte. Obviamente que nós sabemos, né, que há alguma coisa que nos vincula ao corpo físico, né, que vincula a alma ao corpo físico, que é o perispírito. E o perispírito é feito com matéria, aqui do ambiente da Terra também, em que ele é um elemento que vai fazer toda essa vinculação. E quando nós estudamos os fluidos na Gênese, quando nós estudamos o perispírito, nós vamos ampliar o nosso entendimento sobre o fenômeno da morte, sobre os efeitos da morte no espírito, né? Como nós podemos trabalhar essa situação, todos nós. Então, aquele indivíduo que ele não tem assim o entendimento da religiosidade, da existência de algo depois da morte, né? As religiões espiritualistas passam, né,
que existe alguma coisa depois da morte. Então, o catolicismo, as igrejas protestantes e outras religiões entendem que depois da morte haverá alguma coisa para aquele espírito. E nós recebemos essas mensagens durante séculos aí no passado, né? Agora, como será essa vida depois da morte? Só a doutrina espírita nos explica como nós vamos nos encontrar depois da morte. Se fomos espíritos que tivemos assim uma ligação muito forte com a matéria, né? E aí a matéria entende-se também não só os prazeres da matéria, de bebida, de comida, de bem-estar, né? Mas também sentimentos assim como vaidade, como orgulho, como ambição, a luta desenfreada para ter recursos materiais, né? O trabalho excessivo, e ali nesse trabalho às vezes a gente nem sempre é muito ético nas nossas condutas, a gente acaba aí prejudicando um ou outro companheiro, ou nas disputas familiares, nas disputas empresariais que nós vemos. Então nós nos prendemos muito a essa questão do dia a dia, porque não temos uma visão clara da visão do futuro. E quando a gente tem uma visão clara da visão do futuro, de que nós vamos, depois da morte, sermos exatamente o que somos aqui agora, aí a gente, quando não tem essa visão, a gente vive o aqui e o agora. Quando nós temos ainda não bem claro em nossos espíritos de que a vida continua e que vamos conseguir chegar lá na condição espiritual exatamente como somos e encontrar os nossos afetos lá, a gente vai dar valor às questões do dia a dia, né? Já temos muitos apelos para as nossas questões do dia a dia. Então, aqui no planeta, a gente tem que alimentar o corpo, nós temos que vestir o corpo, nós temos que dar medicamentos ao corpo, nós temos que tratar do corpo. Então, a nossa questão de vida, né, passa boa parte das nossas preocupações com a matéria, né? Tentando proteger os nossos filhos, tentando assumir posições políticas que dêem interesse à nossa sociedade, mas ao valor do espírito, muito pouco, né? Se vocês puderem, anotem nessa semana, né? Bota lá um papel e vê, acordei de manhã, fiz uma prece, 15 minutos, aí depois vê, eu ouvi uma palestra, 1 hora, depois vocês somam quantas horas vocês tiveram na semana que foi dedicado ao repouso, ao trabalho, a preocupações, e quantas horas vocês dedicaram ao pensamento sobre a vida futura. Então, a nossa pouca preocupação com a vida futura, né, não é que a gente vai viver aqui uma vida monástica, né, não é isso. Estamos aqui para vivenciar a vida na matéria, mas termos sempre a perspectiva da conduta moral nas nossas atitudes. Então, o momento que eu paro e ouço um companheiro que desabafa toda a sua angústia, todas as suas necessidades, nós estamos dedicando a um aspecto. Então, quando nós olhamos para a vida futura com esse olhar que a doutrina espírita nos traz, já nos acende um alerta, né? Porque os espíritos nos dizem, vive-se, né? Morre como se vive. Eu me lembro disso de Eurípides Barçanufo, que vocês devem conhecer, né? A casa deve trabalhar também a figura de Eurípides, e ele, quando era criança, tinha a tia Babota, que gostava de fazer um doce lá, essa coisa, ela estava para desencarnar, e aí ele fez um doce de laranja, levou para essa tia Babota, e ele dava aquela atenção a ela, as pessoas até admiravam essa atitude, e aí ela disse para ele assim, meu filho, morre-se como se vive. Então, se eu vivi uma vida apegada a essa matéria, desse estilo de vida, com as preocupações, né, das intrigas, das invejas, situação, eu chegar lá do lado
no plano espiritual, exatamente como eu sou. Invejoso, orgulhoso, ciumento, possessivo, indiferente. Mas se eu faço um esforço, não digo nem sermos, né, melhores, mas faço um esforço para tentar domar meus instintos inferiores, né, buscar trabalhar a minha condição de moralidade, eu vou alcançar uma situação melhor. Então, no fenômeno da morte, a nossa conduta moral tem um papel preponderante nesse processo. Então, a gente olha, nós observamos, né, algumas pessoas que não tiveram, assim, nenhuma preocupação no sentido da religiosidade sincera, né, da caridade, da paciência, da compreensão, né, essa pessoa vai ter um processo de morte ali, desencarne, tranquilo. Já aquela outra pessoa apegada aos valores, às situações familiares, a questão, vai ter sempre um desencarne ali, dificultoso ali. Isso porque a ação do espírito, né, nosso pensamento, a nossa conduta, nosso sentimento, ele se projeta e isso atua na nossa condição perispiritual. E de acordo com meus pensamentos, se forem pensamentos mais terra a terra, mais apegados à matéria, isso vai adensificar a questão molecular nossa e vai fazer assim uma união com o corpo físico muito intenso, né? Nós estamos encarnados, como eu disse ainda há pouco, então o nosso espírito, nosso perispírito está vinculado ao corpo físico, célula a célula. E quanto mais eu me preocupo com essa materialidade, essa união ela é muito forte. E aí o processo de desencarne é mais dolorido. Ao passo de que quando nós já temos uma percepção da nossa realidade como espíritos imortais, né, começamos a entender que o fenômeno da morte, por mais que a gente tenha ainda medo, né? Por mais que a gente tenha vergonha, né? Não estou dizendo aqui que eu sou deste mito, não, eu também tenho aqui umas preocupações com a morte também, né? Então, eu já tive medo, estou passando para a fase da vergonha. Eu faço fase da vergonha porque lá no Leon Denis, eu participo de um trabalho de atendimento, de tratamento espiritual, e aí tem um amigo nosso que também é médium lá da casa, e ele está com um processo em que ele vai fazer uma cirurgia no cérebro muito delicada, né? Já fez uma, vai ter que fazer outra, né? Está com um tumor que está se enraizando, o médico vai fazer cirurgia. Aí eu falo assim, e aí, cara, como é que está você? Está bem? Sérgio, eu estou trabalhando aquele sentimento, né? Eu vou fazer a cirurgia, né? E eu só vou saber depois. Então, se na hora que eu acordar vier um médico, eu me sentir fome, opa, estou aqui na Terra. E se o médico chegar para mim e olhar para ele, eu sentir vergonha, eu já sei que eu estou do outro lado, entendeu? Então, esse é o processo que nós vamos olhar, porque nós, como todos nós temos a lei de Deus inscrita na nossa consciência, fica tudo anotado ali. Olha, nesse dia você deu atenção ali, ponto para você. Nesse dia você falou mal de fulano, maltratou, prejudicou ele. Pô, menos um ponto para você. E no final do momento, a nossa consciência, naquele momento da desencarnação, quando o espírito toma ali aquele fenômeno da morte, em que é repassado todas as imagens, não da vida toda, mas dos pontos mais marcantes da vida do espírito, aquilo vem com uma lembrança da consciência, dizendo, olha aqui, ó, aqui está o seu passaporte de viagem. Porque todos nós temos um passaporte de viagem, né? E é com esse passaporte que nós vamos mostrar na alfândega, né, da vida, no momento da passagem. Não existe um tribunal em que a gente vai chegar lá, vamos julgar agora, não. Essa avaliação, ela é íntima, ela é pessoal, ela é nossa. Você se lembra lá da pergunta do Livro dos Espíritos, que diz, né, que aquele Espírito nos fala que todo dia de noite fazer uma revisão dos seus atos bons e ruins, das suas dificuldades, para que no dia seguinte fosse melhor? Tem lá?
É isso que acontece no fenômeno da morte. A nossa consciência vai mostrar, olha, nesse dia aqui foi legal, nesse dia foi ruim, nesse dia foi legal, foi ruim. Olha, na média, você foi mais legal do que ruim, então, opa, você já subiu um degrau. Olha, você continua no mesmo patamar. Então, é nessa posição. E aí o espírito vai para os ambientes que eles são afins, que estão na sua condição. E aí nós temos exemplos na doutrina espírita variados, como nós temos lá na segunda parte do Céu e Inferno, que aliás nessa semana nós até falamos aqui sobre o Céu e Inferno, que está comemorando nesse mês 159 anos da sua publicação, que aconteceu em 1º de agosto de 1863 na França. Então é um livro que nós devemos ler, que traz assim questões sobre a vida futura, sobre as leis, né? E ali tem os casos, tem os relatos dos espíritos, que é muito importante nós fazermos aquela leitura para sabermos o que um espírito feliz encontrou do lado de lá, o que um espírito sofredor encontrou, os espíritos indiferentes, os espíritos suicidas, e isso nos dá uma visão, né, da experiência do outro, e o que eu posso tirar para a minha conduta. E a primeira mensagem do Espírito Feliz foi Sanson, que foi um trabalhador da Sociedade Espírita de Paris, e ele dizia, olha, quando eu desencarnar, me evoquem que eu quero falar. Então, do desencarne dele, né, ele, 8 horas depois, já estava dando a comunicação. Já estava o velório dele acontecendo e já estava dando comissão do lado, explicando o que aconteceu, o que sentiu, como é que é. Várias perguntas que foram feitas, ele respondeu ali naquele momento. Agora, isso acontece com espíritos que têm uma certa condição moral, como Bezerra de Menezes, né? Que no relato dos livros aí que nos falam sobre Bezerra de Menezes, em que ele, depois da sua desencarnação, ele foi levado lá ao ambiente do plano espiritual. Então Celina, uma mensageira de Maria, né, veio mostrar para ele, né, no balcão da onde ele estava, vai na janela e vê aquela multidão de espíritos que foram ali receber ele, agradecidos por todo o bem que ele tinha feito a eles ou ao parente deles. E aí Celina oferece, né, segundo mensagem de Maria, para que ele vá para um mundo melhor, vá para um mundo feliz. E aí ele falou assim, não, daqui a pouco eu vou, eu tenho algumas coisas aqui, uns amigos aqui que eu quero ver, né? Aí daqui a pouco eu vou. Aí passou 50 anos, aí vem Celina de novo, e aí, Maria quer saber se você vai para o mundo, daqui a pouco eu vou, estamos aqui fazendo um trabalhinho que eu tenho que terminar, e Bezerra está aí até hoje ajudando a gente. Isso porque o espírito ele tem uma condição moral, né, que o leva a essa situação. E aí a gente, né, pelo menos, não deve ser com vocês, mas comigo acontece que aí eu já, deixo aqui no meu quartinho escuro aqui da minha consciência, né, do meu mundo, né, mental, deixa eu ver aqui, não vai dar não, está muito ruim ainda. Mas isso não é motivo de desânimo. E nós devemos persistir em fazer o trabalho no bem, em estudar, em conhecer melhor, em participar dos trabalhos de caridade. Só pelo fato de já sabermos de que a vida continua e que nós vamos construir e estamos buscando, nós teremos uma condição melhor. Todos nós somos amparados pela espiritualidade dessa casa espírita. Se estamos verdadeiramente vinculados a essa casa aqui, como médiuns, ou como assistidos, ou como frequentadores regulares, em que eu tenho assim o bom propósito da minha mudança, eu estou já vinculado aos espíritos, e os espíritos nos ajudam, os espíritos nos amparam, os espíritos, mesmo não vindo aqui, os familiares que não vêm aqui, eles nos socorrem. Lembro-me de uma época em que a minha esposa, ela, lá no Leon Denis, a época que o Altivo ainda atendia lá com o Dr. Herman, nas quartas-feiras, lá no Leon Denis, na reunião da noite, que era que nós frequentávamos. Então tinha a reunião do salão e em cima tem um passo de cura, e ali o Dr. Herman ia para o corredor, atendia as pessoas. Então minha esposa tinha um problema de saúde e ela foi falar com o
Dr. Erma. E nós havíamos perdido um cunhado, irmão dela, havia desencarnado, mas, né, como ele não era frequentador, não era espírita, muito pelo contrário, então ela falou, doutor, a minha situação é essa. Aí ele falou assim, faz isso, faz aquilo, toma tal remédio, toma passo de cura, tal. E aí ele assim, o seu cunhado está muito bem, o seu irmão está muito bem. Aí ela falou assim, mas como? Ele não vem aqui à casa. Aí ele falou assim, mas você vem à casa, não vem à casa? Você não rezou por ele? Você não pediu por ele? Seríamos injustos se não atendesse o seu pedido. Então, nós somos atendidos por essa espiritualidade, todos aqueles afetos que nós temos. Então, daí a importância da prece, dessa página que foi lida aqui no início, né, da nossa vinculação, da vibração mental, de buscarmos uma harmonia com Deus, no equilíbrio. E isso vai nos ajudar no processo de vinculação com os benfeitores espirituais. Porque as nossas dores, algumas são da natureza, né? Os Espíritos dizem aqui no Livro dos Espíritos, não sei qual é a pergunta de cor, mas o objetivo da encarnação é trabalhar as nossas dificuldades, nosso crescimento e auxiliar o próximo. Mas também tem uma pergunta que nós temos que lutar contra a inclemência da natureza e as dificuldades dos homens. Então, com a inclemência da natureza, muito dificilmente eu vou conseguir lutar, né? Uma enchente, um alagamento, um incêndio, isso aí vai acontecer se eu estiver vinculado à situação, eu vou passar por aquilo ali. Mas as dificuldades do ser humano, essa eu posso trabalhar. Eu posso não trabalhar do outro, mas eu posso trabalhar a minha resposta, a minha posição diante daquela situação. Então a prece nos ajuda que possamos, né, resolver essa questão, trabalhar essa questão, que é a maior de todas. É a maior de todas. Se nós formos contar assim, quantas vezes estivemos envolvidos num incêndio? Quantas vezes estivemos envolvidos num alagamento? Quantas vezes estivemos envolvidos assim num terremoto? Vai contar no dedo aqui 1, 2 vezes ao longo aí de alguns anos. Agora, quantas vezes eu estive envolvido numa fofoca? Quantas vezes eu estive envolvido numa maledicência? Quantas vezes teve um familiar que me criticou e eu respondi? Essa aí vai faltar dedo. Então, a prece nesse processo nos ajuda e isso conta a nosso favor lá na contabilidade da consciência. E com isso nós vamos elevando o nosso tônus vibratório e tendo uma condição de um desencarne melhor. Então, por isso que devemos ter essa postura e respeitar. Então, aqui Kardec, na lição da noite de hoje, ele fala sobre essa questão da comemoração dos mortos, né, do Dia dos Mortos. Vale a pena, devemos vincular nosso pensamento aos mortos? Sim, devemos. E devemos orar por eles, que quando eles recebem a nossa oração, como está escrito aqui, aqueles que são bons, eles se alegram. E aqueles espíritos que estão em dificuldade no plano espiritual, isso é um alento, um alívio. É como se dessemos um pouco de água para aquele que está morrendo de sede. Então, a nossa prece deve ser feita em favor de todos, principalmente dos nossos inimigos, dos nossos desafetos, porque devemos trabalhar, né, devemos manter assim o equilíbrio, desfazer todas as dificuldades enquanto estamos a caminhos, né? Vai lá e perdoe seu irmão enquanto está a caminho. Estamos aqui. Mas eu já fui. Continua rezando por ele, porque em algum momento, possivelmente, poderemos nos reencontrar de novo, se ainda estivermos na mesma condição vibratória. Poderemos, em outra vida, voltar a revivenciar aquela situação. Camarada, aquele sofrimento que eu fiz te passar, porque eu dei uma volta em você na empresa, olha, na próxima vez nós vamos trabalhar de novo e aí eu vou te devolver tudo pelo meu trabalho. Então, essa é uma situação que nós trabalhamos.
E o desencarne, né, dependendo do desencarne, do tipo de desencarne, nós precisamos desse amparo. Então, daí a questão que ele fala aqui, se o espírito ele vai, né, ele fica satisfeito, fica feliz com a presença das pessoas no seu velório. Então, depende. Se aquelas pessoas estão no velório, estão assim, com um sentimento de sinceridade, de amor, de suporte, ótimo. Mas, se a pessoa está ali por curiosidade, por algumas questões sociais, é difícil. Tem um livro de André Luiz, que me ocorreu aqui, que é Obreiros da Vida Eterna. É um livro muito importante, muito interessante, em que André Luiz fala lá da casa transitória, em que eles vão trabalhar ali uns desencarnes, e ali tem um desencarne de um trabalhador espírita, chamado Dimas, que fala do desencarne de Dimas. Então, lá mais para o final do livro, ele gasta alguns capítulos falando do processo de desencarnação, que ele era um trabalhador no bem, mas ele não conseguiu passar para a sua família àquela época, isso aí estamos falando antes de 1950, né? Então, naquela época, que ele não conseguiu passar os valores da doutrina espírita para a sua família. E ele era uma pessoa muito pobre, um arrimo de família muito grande. E naquele momento em que ele está para desencarnar, uma equipe do plano espiritual, técnicos que vão trabalhar na desencarnação, porque também temos disso também, dependendo do nosso merecimento, da nossa condição, no momento do desencarne, existem técnicos especializados no processo da desencarnação, em que vai fazer desligar, né, o nosso perispírito do corpo físico. Esse processo de desligamento do espírito, ele começa das extremidades, vem aqui pelos centros de força, e o último é o chakra coronário, em que é desligado, e é um processo de trabalho muito grande, muito delicado, para que não haja assim implicações dolorosas para o espírito, porque é no perispírito que segue toda essa sensação. Então, naquele momento, André Luiz está acompanhando esse momento de desencarne, e aí a mãe do Dimas, desencarnada, né, um espírito já com aquisição, vai lá amparar junto aos técnicos do desencarne. E então o corpo já está sendo velado, e aí eles pegam o espírito que ainda está vinculado ao corpo, porque precisamos entender, e a doutrina espírita nos fala, que há uma diferença entre morte e desencarnação. Então, o corpo morre, pode estar morto, mas o espírito poderá não estar desencarnado. Então, uma morte violenta, por exemplo, acidente de carro, uma explosão, alguma coisa, então ali separa aquela desvinculação ali. Então o espírito, dependendo da sua energia, da sua vinculação ao corpo, ele vai sentir, né? O corpo está morto, mas o espírito vai levar. Ou dependendo do tipo de morte em que a pessoa passa, né? Uma morte em que ele desejou a morte. Às vezes a pessoa não comete o suicídio direto, mas faz um suicídio indireto, fica ali, eu quero morrer, eu quero sair dessa vida, não se alimenta, não se trata, e acaba tendo uma morte antecipada, que é o suicídio involuntário, né, inconsciente. Mas a pessoa se suicida, e ali o que acontece? O perispírito ainda tem uma energia muito grande vinculada, o corpo morre, mas o perispírito ainda está vinculado a pontos do corpo. E aí são os relatos dos espíritos que nos falam que aquele espírito começa a sentir aí as dificuldades da deterioração do seu corpo físico, dos vermes comendo o seu corpo físico. Então ele sente aquilo, ele fica preso, fica no cemitério, fica preso em alguns casos. Na nossa reunião de atendimento aos espíritos, as reuniões de obsessão, recebemos espíritos que trazem essas situações.
Então o espírito, né, ele está vinculado àquilo ali porque ele ficou preso à matéria. Agora, já aquele que teve outros pensamentos, foi uma pessoa, um homem de bem, sendo religioso ou não, e aí há o desgaste natural das células, então aí esse desligamento se faz normal. Mas no caso de Dimas, o corpo estava sendo velado, os técnicos estavam trabalhando, mas toda aquela presença ali, a vinculação, trazia tormentos para ele. Vez por outra, a esposa ia lá para o caixão e chorava, e aí o espírito registrava aquela questão. E aí ele se voltava para o corpo, porque era uma preocupação natural. O fato da gente desencarnar não significa que já estamos desligados, não. Há um processo de ambientação, que é chamado de perturbação. E essa perturbação que o espírito passa, ela pode ser de aspecto físico, porque ele está saindo aqui do ambiente físico para um ambiente espiritual, ou uma ambientação moral, que são aquelas questões conscienciais. Então, o aspecto físico, eu estou habituado a comer, tomar café, almoço, jantar, comer, todo dia. Esse hábito, esse reflexo, eu vou levar para o plano espiritual nos primeiros momentos, né? Eu vou desencarnar, quando tiver meu consciente, vai me dar fome. E André Luiz fala lá dos alimentos, das comidas que existem no plano espiritual, até chegar o momento em que não vou precisar mais me alimentar, eu não vou ter mais vontade de dormir, né? Eu não vou ter mais necessidade, assim, aquele impulso sexual. Então, muita coisa vai mudar, porque eu estou me descondicionando de uma situação, estou me desidentificando do espírito preso na matéria para a condição espiritual. Então, há uma perturbação que passa por essa ambientação. E a outra perturbação é a moral, é a consciencial, que acontece a todos nós. Então, para fazer o desligamento daquela situação ali é complexa. E André Luiz e os espíritos nos falam que a nossa postura diante de um velório, ela tem que ser assim respeitosa, de nós levarmos para o desencarnante a nossa prece, a nossa sinceridade, bons pensamentos, estímulos, porque bate uma incerteza, né? Bate uma incerteza. Vai que a gente chega na alfândega da vida e a gente tem certeza se o nosso passaporte está ali com as credenciais necessárias. Dá uma incerteza, né? A gente não sabe os detalhes da nossa vida. E ali, nesse velório, ele tem uma situação que André Luiz fala da importância, né? E aí o orientador que está com André Luiz fala assim, está vendo a importância? As pessoas estão mais perto, estão aqui vibrando, mas vamos ali fora. Aí quando ele chega ali fora, e André Luiz vê uma rodinha em que tinha uma pessoa proeminente da cidade, em que ele tinha uma condição boa, e que o Dimas devia um dinheiro a ele, alguém chega para ele, e aí, já pegou o dinheiro? Não, o Dimas era um cara legal, mas a família vai honrar com a dívida ali. Então já está tratando de questões materiais que o espírito recebe essa emanação mental e se prende. Poxa, não paguei a dívida vai para minha mulher, para o meu filho, como eu fazer. Olha as preocupações materiais que acontecem. Mas essa mesma pessoa estava comentando e falando assim, nunca vi boca tão segura quanto a de Dimas. Aí as pessoas naquela rodinha, mas por quê? Por que boca segura? Houve aqui no passado um político aqui nominado em que ele saía, né, ele estava com a esposa de um outro homem de destaque da cidade, ele foi na casa, eram amantes, estava saindo assim no quintal e a moça abraçou ele, beijou ele saiu, e aí quando ele sai ele percebe que uma pessoa viu aquela cena de romance. E aí então ele vai, como é uma pessoa forte, impetuosa, grande, para cima da pessoa e fala assim, você viu tudo, você não vai ver mais nada, eu vou te matar. O cara, não me mata não, por favor, não me mata não. Aí ele se ajoelha, mas o camarada dá um tiro nele e mata. Isso aqui Dimas estava por perto também e viu o crime. E aí ele fala, não. Aí ele vai para ver o morto ali, né? E aí o camarada não toma nenhuma atitude com o Dimas, sabe que Dimas era uma pessoa boa, trabalhava bem, aí vai embora. Ele foi embora, não quis talvez matar outra pessoa. E aí, aquele crime acontece, o Dimas, a polícia vem, ele diz, eu vi um tiro aqui, vim ver, quando vi o camarada já estava morto aqui. Ele não falou nada.
E então morre, né, a pessoa que matou lá, cometeu o crime, desencarna, mas antes de desencarnar ele comenta para o padre, né, confessa, olha, eu matei uma pessoa assim, fiz isso, e o Dimas viu, o Dimas não falou nada. Aí só que o padre, né, ele, em vez de dividir aquela confissão com Deus, falou com essa pessoa, né? O padre me contou isso assim, assim, e falou nomes, detalhes, tudo ali. E naquele momento que ele está falando isso, o espírito que cometeu o assassinato, ele foi atraído para aquela situação, veio para aquele ambiente, ele mais outros espíritos ainda inferiores, com dores, veio ali e falou assim, sou eu o assassino, o que você está falando de mim? Você não tem nada que falar de mim. E aí ele toma uma posição que o camarada até sente a presença dele, e aí esse espírito percebe que o Dimas tinha desencarnado, aí ele vai para Dimas, vai para agradecer Dimas, vai fazer, aí o espírito de Dimas volta de novo, não consegue desencarnar. E então temos duas posições de espíritos encarnados na situação que nos remete à importância da nossa conduta mental e emocional diante de um desencarnado, num velório, num processo de dor ou depois do desencarne, como nós devemos ver e nos conduzirmos com os nossos pensamentos, né, em favor deles ali. Mas então a doutrina espírita, como aquele ponto de luz, ela é muito importante para todos nós, trazermos luz para esse fenômeno da morte, que nós já estamos deixando para trás como um fenômeno assim constrangedor, um fenômeno mítico, um fenômeno pesado, para entendermos como um processo natural, né? De desencarnar, de deixar a matéria. Agora, como vou deixar a matéria? Da melhor forma possível. E para isso devemos ter a nossa conduta. Há um ditado oriental que diz o seguinte, né? Quando nascestes, tu choravas e todos à sua volta sorria. Não é isso mesmo? A criança chega logo num berreiro, né? Se não chora, vai tomar logo uma palmada do médico. Então, quando nascestes, tu choravas, mas todos sorriam. Quando morreres, leve a sua vida de tal forma que quando morreres, todos às suas voltas chorem e você esteja sorrindo. Então, que possamos refletir sobre a nossa conduta, sobre as oportunidades de trabalho no bem, sobre as oportunidades de estudar, de conhecermos a realidade do Espírito, para termos uma vida melhor, a nossa caminhada, encarnado, desencarnado, porque a vida é uma só, né? Há estágios na matéria e estágios fora da matéria, e que possamos sermos gratos aos nossos benfeitores, aos nossos guias espirituais, né? Aos diretores dessa casa, ao Mestre Jesus e a Deus pela oportunidade da vida. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos envolva por todo sempre. Graças a Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão Sérgio por ter trazido os frutos dos seus estudos, que Jesus o abençoe. E nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médios que se desloquem para suas posições. Aqui nunca funciona. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos, rogando ao nosso Mestre Jesus que possa nos envolver nas vibrações de paz, de pacificação,
Rogamos aos benfeitores aqui presentes que possam abençoar as mãos dos médios e que nós outros possamos estar aqui receptivos para receber do mais alto todos os fluidos necessários para aquilo que necessitamos. Rogamos também o amparo para o nosso irmão Ângelo e que nesse momento, Senhor, com a permissão dos benfeitores queridos, com a tua permissão, Mestre querido, e com a permissão de Deus, possamos de nossa parte dar por iniciado o momento dos passes. Graças a Deus. Pedi e obtereis. Nesse capítulo fala na oração, nossa maneira de orar. Irmãos, muitas vezes a gente, no nosso momento de oração, como diz aqui Jesus nos ensina, a nos recolhermos em um quarto, em fechar a porta, num lugar tranquilo e fazer oração. A oração nesse momento era a nossa conexão com Deus, conexão com o plano espiritual. Que façamos sempre dessa oração com amor, com sinceridade, que venha sempre com muita humildade do coração, que no momento da oração realmente estejamos conectando e não só pedindo, mas também agradecendo. Que orar não é só pedir, é também agradecer. Deus sabe de tudo que nós precisamos, sabe das nossas necessidades, mas também somos orientados a pedir, porque não devemos ficar sempre esperando as coisas acontecerem. A conexão com o plano espiritual, André Luiz, nosso lar, já fala que a oração é um tipo de alimento para os espíritos. Assim como disse nosso irmão, até mesmo ao nos recolhermos, ao deitarmos, o nosso corpo descansa e nosso espírito desprende e ele vaga. Ele vaga de acordo com o nosso pensamento, com o que nós pedimos. Nosso espírito vai para lugares onde nós oramos e nos orientamos. Pedimos sempre para bons lugares, para estar com espíritos elevados, para estarmos numa casa de oração, para estarmos numa casa espírita, para acordarmos com a serenidade, com a paz. E quando acordarmos, não esquecemos também de orar e agradecer pela noite de sono, agradecer pela misericórdia de Deus, por uma casa que nós temos, por uma cama, por um acolhimento, que muitos irmãos também não têm. Orar pelos irmãos que partiram, pelos irmãos que precisam de oração, que nesse momento, como nosso irmão falou, no desprendimento do corpo, nada mais justo, nada mais melhor para o espírito do que a oração, para que faça um desprendimento. A qualidade da oração depende muito da nossa concentração. Jesus orava todos os dias, em muitos momentos ele se recolhia ao monte, ele saía de perto dos apóstolos, ele ficava sozinho e se conectava com o Pai. E assim também nós devemos fazer a nossa conexão com o Pai. Enfim, ainda que encontremos as nossas tribulações da vida, as nossas labirintos que achamos que não temos saídas, as nossas desavenças com vizinhos, com amigos, com chefes, por exemplo, nós devemos orar por eles, porque nós somos o que nós desejamos aos outros. Então desejamos bem sempre, se nós queremos o bem para nós, que nós queremos também desejar bem aos nossos irmãos, porque nós desejamos aos outros, nós teremos de volta. Se você há um problema com um irmão, se você peça perdão e perdoe, perdoe sempre, assim Jesus nos ensinou, perdoar sempre. Que através mesmo de uma desavença no trânsito, no nosso dia a dia, num livramento que nós temos, que muitas vezes nem percebemos, mas devemos agradecer, devemos sempre orar e pedir, e agradecer sempre a Deus também, não só pedir. O nosso André Luiz falava sempre também, que nem sempre, que ele mesmo teve no umbral, por muitos anos, quando ele se lembrou, despertou e pediu ajuda e orou, ele foi atendido. Assim também nós seremos atendidos dentro da nossa sinceridade.
Orações curtas, orações com seriedade. Não palavras repetidas, não palavras feitas, não frases feitas e não orações longas. E sim, orações com a sinceridade. Que a doce paz serena do Mestre Jesus possa nos envolver a todos nesse dia, nesse momento. Que assim seja, Senhor. Então é chegado o momento de agradecermos. Muita gratidão, Mestre Jesus, muita gratidão aos dirigentes espirituais desta casa, seu altivo, doutor Erma, tantos outros, por mais uma vez aqui termos tido a oportunidade de estudarmos, de recebermos o passe, de termos aqui, Senhor, esses recursos da Casa Espírita, nos fortalecendo, nos esclarecendo, nos ajudando, Senhor, nesse processo de cura de nossas almas. Com muita gratidão por tudo que recebemos, pois já sabemos que não é pouco, é que de nossa parte pedimos a permissão, à espiritualidade aqui presente, aos dirigentes espirituais, a tua permissão, Mestre, e a permissão de Deus, nosso Pai, para que possamos dar por encerrado esse momento de estudos da parte da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo final de semana para todos nós, um dia de muita paz.